Olá, moçada do segundo ano, retornando à nossa aula de Química. O tema de hoje é a equação geral dos gases. Conforme nós vimos anteriormente, nós vimos pelo menos 3 tipos de transformações dos gases. Uma delas é a transformação isotérmica. E a fórmula desse tipo de transformação é P1 vezes V1 é igual a PF vezes VF. É uma transformação em que ocorre a temperatura constante. O segundo tipo que vimos foi transformação isobárica. A fórmula é V1 sobre T1 é igual a VF sobre TF. É uma transformação que ocorre sob pressão constante. O terceiro tipo foi a transformação isocórica ou isovolumétrica. A fórmula dessa transformação é P1 sobre T1, que é igual a PF sobre TF. Ela ocorre com volume constante. Nós vimos que no primeiro caso a transformação isotérmica, quando P1 é maior, V1 será menor, portanto inversamente proporcional. A isobárica é diretamente proporcional. Se a temperatura é maior, o volume também será maior. O terceiro tipo, que é a isocórica, o volume será constante. A temperatura, quando aumenta, a pressão também aumentará. Quero colocar aqui uma observação que se faz necessária, é que a respeito da equação geral dos gases, é que há casos em que nada, nem a temperatura, nem a pressão e nem o volume é constante, ou seja, todos são variáveis, tanto a temperatura como a pressão e também o volume, todos mudam. Nesse caso temos a fórmula da equação geral dos gases, que é P1 vezes T1 dividido por T1, que é igual a P1 sobre, PF vezes VF dividido por TF. Nesse caso, nós podemos observar que a diferença entre os 3 primeiros tipos de transformações, que aqui todas são variáveis. T1 é diferente de T2, V1 é diferente de V2 e P1 também é diferente de P2. Essa fórmula que acabamos de colocar, ela pode ser demonstrada graficamente, utilizando o gráfico com o eixo dos y e também das ordenadas e também abscissas. No eixo do x nós temos o volume, no eixo de y temos a pressão. E nesse gráfico os pontos A e B e também C indicam duas curvas isotérmicas, que são curvas de temperatura, mostrando o aumento da pressão e do volume. Depois dessa equação geral dos gases, nós vamos passar alguma atividade de aplicação dessas fórmulas. E, muito embora já exista no livro texto alguns exercícios que vocês poderão fazer, muito embora não tenhamos tempo de corrigir a todos, mas a título de fixação vocês podem ir tentando fazer, tá? Depois desse tema da equação geral dos gases, o próximo é a equação de Clapeyron, que é aplicada ao comportamento de um gás quando inclui o número de mol desse gás. O destaque que eu quero fazer aqui é referente à hipótese de Avogadro. Ele diz que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O que significa dizer também que 1 mol de qualquer gás ocupa na CNTP 22,4 litros. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. O Avogadro diz ainda, em sua hipótese, que volumes iguais de gases diferentes nas CNTP
contém o mesmo número de moléculas. A fórmula da equação de Clapeyron é PV é igual a nRT, onde P é pressão, V é volume, N é número de moles, R é a constante de Clapeyron, ou constante geral dos gases, e T é a temperatura. Eu coloquei como observação o que significa CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Esse conteúdo está a partir da página 25. Boa sorte a todos.